A mulher que foi despejada quando no segundo do Gil, o Manuel Bernardo. Saiu o Mário e o Bernardo. Salvador, Bernardo, terceiro mandato Bernardo. A Unigenet assim surgiu. Demonstrou, né? O processo aí discriminatório de modo grave e abertura de risco. Bernardo foi pra fora, mas eles fizeram essa nova parte da proposta. Depois se deu, dentro da pois é. Aí não levamos para isso das questões ambientais, mas geralmente se sobrepõe. Mas sempre vai fazer, né? Se considerar as questões não só ambientais, mas histórica lá do CEPAM para poder ver o prédio. Telefone 123633. Legal, cara. Mas vocês estão aqui desde quando? Faz tempo então? Fiz um ano já, cara. Fiz um ano? Novembro já. Nossa, faz muito tempo que eu não. Fiz um ano aqui. Então vamos mudando, né? Porque você sabe como que é. Pra manter o espaço. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Na casa da família Cunha, da Expresso Redenção, da Mantiqueira. Aí o pessoal do álbum de arte pra gente fazer livro, não consegue vender, depois fazendo cenário. Mas aqui é mais espaçoso, né? Não é 3 metros menor. É? 3 metros menor e o pé direito. Tá, como vocês expuseram, você parece com o estudo eu lembro. Boa noite. Microfonia é o programa ao vivo aqui no programa das 6, né? A TV Cidade Taubaté entrando no ar hoje, nesta terça-feira, ao vivo, o nosso programa, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. Hoje é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Um abraço aí para todos os amigos quadrinistas, né? Começando pelo Bruno Honda, que esteve aqui no nosso programa o ano passado, ele que é o design-chefe da Turma da Mônica, mora em Pindamonhangaba, filho do nosso querido amigo também, locutor e radialista da área da imprensa, o Ariovaldo Leite. Um abraço aí para o Jorge Rata, ou Jorge Rata, mas aí cada um fala de um jeito, mas ele que também que é colecionador, historiador, histórias em quadrinhos, tem ali a banca Túnel do Tempo, que fica ao lado da igreja do Rosário, né? Então é muito famosa em Taubaté. Tem o Rafael Santana, que também está fazendo aí histórias em quadrinhos há muito tempo, tem um trabalho aí voltado à cultura negra. Temos também aí o Yuri Guimarães, que já esteve aqui no nosso programa também, agora está lançando uma história nova aí do Joãozinho, né? Então são tantos amigos que a gente tem voltado às histórias em quadrinhos que a gente aproveita para mandar um abraço para vocês nesse dia e também aí de aproveitar para continuar incentivando essa arte que é muito importante e que agrada especialmente as crianças, né? Hoje também é o dia da saudade, né? Então é dia da gente lembrar das coisas e das pessoas que nos fazem bem, que nos fizeram bem e que por algum motivo às vezes não está mais perto da gente, né? Seja por alguma passagem aí ou por distância, né? Ou algum lugar que você já foi também e tem saudade de voltar. Tem uma banda aqui de Taubaté, eu não lembro o nome, que tem até uma música que fala só se tem saudade do que é bom, né? Então, para a gente lembrar isso, é muito importante também a gente voltar à nossa memória e lembrar dos nossos entes queridos que já se foram, né? E que deixaram marcas nas nossas vidas e também legado. Então, mandando um abraço para meu pai que não está mais aqui, por tantos e tantos amigos como o Lundi Vigo Santana também, né, que a gente tem muita saudade, vai fazer menos de um ano que nós perdemos ele, mas a gente continua seguindo em frente. Seguindo em frente, nós estamos recebendo no nosso programa das 6 um amigo que eu estava com saudade.
Estava difícil de encontrá-lo, né? Já convidei para vir aqui no nosso programa, ele tem muitas coisas para falar, tanto na arte, na cultura, mas hoje ele vem falar de um tema que vai ser a primeira vez que nós vamos discutir assim, ao vivo, no programa de televisão, né? Eu e ele, né? O Manuel Messias, ele que é gestor ambiental. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu quero boa noite do Messias. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação, né? Como você falou, fazia tempo que a gente estava programando para vir aqui, mas em função de vários compromissos que a gente tem, não estava dando certo. Mas enfim, chegamos, é um prazer que vem aqui a TV Cidade, né? Um órgão que vem fazendo um trabalho há muito tempo aqui em Taubaté, que a gente tem uma importância muito grande no sentido de levar informação, levar temas para ser discutidos, que faz um bem muito grande para Taubaté, o trabalho que a TV Cidade vem desenvolvendo. Então, uma satisfação estar aqui colaborando, né, com esse trabalho aqui com vocês essa noite. Mas eu sei que tem gente lá em casa que está olhando a televisão e vai falar, você conhece esse rapaz, não sei de onde, né? Gente, o homem é ator, é diretor de teatro, de cinema, né? Participou aí de grandes produções também na nossa região do cinema brasileiro, como o filme Tapete Vermelho, mas não é sobre isso que ele veio falar, apesar que já convidei, ele é muito importante para falar sobre isso. Hoje nós vamos discutir a educação ambiental, né? A gestão ambiental em si. Messias, quando se fala de meio ambiente, a gente pensa que tem uma lacuna, né? Já começa aí pela divisão, né? Meio ambiente. Exatamente. As pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que ela pertence a esse meio, que na verdade é um ambiente inteiro e não uma metade. Exatamente. Na verdade, a definição de meio ambiente ela não é muito entendida no Brasil como um todo, né? Então, quando a gente fala no termo meio ambiente, logo se vem na mente da maioria das pessoas natureza, árvores, ecologia. Na verdade, o termo meio ambiente ele tem uma definição muito mais ampla, né? Ele é uma união de tudo que divide o mesmo meio, né? Então, o ser humano, as pessoas fazem parte do meio ambiente, a natureza faz parte do meio ambiente. Então, todo esse contexto que é responsável pela vida em si é meio ambiente. E é importante que as pessoas entendam o conceito, porque a partir do momento que ela entende que ela faz parte do meio ambiente, ela consegue ter uma visão diferente, ela consegue ter uma postura diferente perante a esse meio, já que ela faz parte, que ela é integrante. Então ninguém pode se sentir fora do contexto de meio ambiente. Então, para a gente começar nossa conversa entendendo essa definição do conceito, né, por assim dizer. Bom, hoje nós vemos aí bandeiras sendo erguidas, né, históricas, bandeiras culturais, sociais, e políticas principalmente pautadas na questão ambiental, né? Mas nem sempre foi assim, né? Lá atrás existiu um momento que não se falava em meio ambiente, não se pensava em meio ambiente, né? Quando que o ser humano, a nossa sociedade parou e começou a ver que tinha que promover essas discussões, que provocar o debate e pensar de alguma maneira a gente interagindo com esse espaço, né, e também com as outras formas de vida, nós tínhamos que preservar, tínhamos que conservar, ou tínhamos que minimizar os impactos também. Exatamente. Infelizmente, André, de uma forma geral, o mundo inteiro só começou a se preocupar um pouco mais com as questões ambientais quando as consequências, né, para o próprio ser humano começaram a ser, digamos assim, um pouco mais drásticas, né? Que a natureza ela simplesmente devolve tudo aquilo que o ser humano vai fazendo para ela. Então, a gente viu recentemente, por exemplo, os Estados Unidos, né, saindo dos grandes acordos ambientais mundiais, não quer participar, não querendo colaborar, né? Nosso querido o Trump, né, tirando os Estados Unidos dentro desse contexto. Então, isso é preocupante para o mundo de uma forma geral. Porque, como você falou, nós vemos aí numa evolução, né, houve um tempo onde realmente não havia preocupação nenhuma em se preservar as questões ambientais, e em um dado momento o mundo parou e começou a repensar isso, né? E aí dentro de um contexto histórico a gente vai começar a ver isso aqui no mundo de uma forma geral, especificamente aqui no Brasil, a partir da década de 80, né? Quando as grandes nações começaram a levantar bandeiras e falaram, puxa, vamos começar a falar sobre o meio ambiente, a ver o que nós podemos fazer para minimizar os impactos do ser humano na natureza.
E agora a gente, felizmente, hoje nós podemos dizer que nós temos um pouco mais de estrutura para se debater sobre o tema, mas ainda muito a ser feito, porque nós temos aí um contraponto, né? Ao mesmo tempo que o mundo inteiro começa a se preocupar com as questões ambientais, nós temos aí um capitalismo que vem contra essa mentalidade de preservação ambiental, né? Ou seja, as pessoas são motivadas a consumir muito mais, e o consumismo gera resíduo, que gera necessidade de descarte, e de uma forma geral nós não temos mais espaço para descartar tanto resíduo, né? Então essa é uma questão que ainda perdura, ainda existe uma preocupação de como que nós vamos trabalhar com isso, né? De um lado o consumismo, né, as pessoas sendo motivadas a consumir, e de outro lado uma questão ambiental, que nós temos que diminuir, por exemplo, a extração de matéria-prima da natureza, né, de recursos naturais. Nós temos que minimizar esse recurso, mas como que nós vamos diminuir a extração desse recurso natural, incentivando o consumo cada vez mais, né? Então é um contraponto aí que ainda a gente não sabe para que lado vai. Pois é, hoje você viu que uma publicação de Caçapava que vinha bem nesse sentido, né? Até a Miriam Ferreira que nos trouxe, e uma das discussões era a questão da extração de areia, né? Que Caçapava está sendo conhecida além como cidade de simpatia, como uma capital do antigo mobilismo, né? E Terra da Taiaba, lá do nosso amigo J. Carlos também, mas não quer ser conhecida como a capital da areia, né? Então, vem bem nesse sentido que você está falando disso, né? A extração desenfreada da areia da beira do rio Paraíba, por exemplo, que é o rio que nos alimenta, né? Que nos dá a vida. E mais de contrapartida, existe aí o processo de crescimento da cidade cada vez maior, né? Exatamente. E esse, na verdade, é o grande desafio, né? O grande desafio hoje, né, tanto dos municípios como do Estado como um todo, e da sociedade como um todo, é conciliar a evolução, né, desenvolvimento com proteção ambiental. E hoje nós podemos dizer que com a tecnologia que nós temos à nossa disposição, é possível fazer isso, né? Até um certo tempo, entendia-se que não tinha como haver desenvolvimento com proteção ambiental, né, de uma forma sustentável. E hoje a gente tem que sim, nós temos capacidade, nós temos estrutura. E aí nós vamos ver que, lógico, a gente precisa de por exemplo, como você havia citado aí no início do programa, na abertura, um pouco de vontade política ajudaria nessas questões, que nós vamos de repente ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Bom, essa oportunidade que nós temos hoje de discutir as questões ambientais e posteriormente a educação ambiental, que a gente vai entrar mais a fundo, é fruto do trabalho daqueles que eram denominados de ecochatos do passado, das décadas de 60, 70, por exemplo? Com certeza, né? Com certeza. Aqui no Brasil nós temos um contexto histórico muito bonito, eu diria, em relação às questões ambientais. Então, nós, por exemplo, devemos muito, hoje, ao que nós temos de estrutura no Brasil em relação à política de proteção ambiental, nós devemos muito, por exemplo, a Chico Mendes, né? Chico Mendes foi uma pessoa assim que literalmente deu a vida pela causa, né? Deu a própria vida pela causa, e que após, infelizmente, né, após a sua morte, é que houve uma mobilização, é que eu acho que o Brasil entendeu qual que era a mentalidade dele, né? E ele veio assim com essa mentalidade de realmente mudar essa postura das pessoas em relação ao meio ambiente como um todo, tá? Agora, quando a gente fala em conceito histórico, eu queria até compartilhar aí com os telespectadores da TV Cidade, que nós precisamos entender um pouco mais a fundo esse conceito de proteção ambiental no Brasil, para que a gente possa se situar, né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, no conceito histórico, nós, os brasileiros, no próprio nome, nós já trazemos no nosso DNA uma questão de que o brasileiro é um povo que não se preocupa muito com o meio ambiente, né? Então, um pouco de história aí, né, para compartilhar com os telespectadores. O próprio termo brasileiro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não surgiu inicialmente para denominar a nacionalidade, né, ou seja, a pessoa que nasceu no Brasil, né. Na verdade, o termo brasileiro ele foi criado pelos portugueses, né, pelos europeus aí que colonizaram nosso país, para denominar as pessoas que trabalhavam na extração do pau-brasil. Era assim que eles denominavam, os brasileiros, ou seja, aqueles que retiram, que extraíam o pau-brasil. Então, dentro do conceito histórico, é um pouco preocupante isso, né? Puxa, então nosso nome veio daí.
Então, dentro da comunidade ambiental mundial, por exemplo, o brasileiro é visto como isso. O brasileiro é aquele que retira água, aquele que extrai. Porque o termo foi criado com esse objetivo, né, de denominar aquele povo que retira, que faz a extração do pau-brasil. E, de uma forma geral, parece que isso ficou, né, impregnado ali no sangue brasileiro, e de lá para cá a gente vê aí que, de uma forma geral, a gente não tem realmente essa preocupação, né, de proteger o meio ambiente. Então, é uma coisa assim que nos preocupa, porque o Brasil é um país rico em recursos naturais, por exemplo, mas a forma como a exploração desses recursos naturais vem sendo feita, e a forma principalmente como o Brasil trata os seus resíduos, né, aquilo que sobra de tudo, é uma preocupação muito grande para nós. Bom, nós estamos com 518 anos aí de história, né, ainda dentro desse contexto histórico, e só aí, como você disse, no final dos anos 80, né, no apagar das luzes do regime militar, que nós tivemos algum aceno do governo, né, e ele assumiu para si o protagonismo aí da questão da educação ambiental, né, e também aí das questões do meio ambiente, né. Mas antes tinha já um pessoal que trabalhava no Brasil em defesa disso, né, antes até de Chico Mendes, né. Tinha. Na verdade, a gente começou a visualizar essas questões ambientais, digamos ali a partir de 73, né, quando o Estado em si começou a se preocupar um pouco mais com as questões ambientais, mas, como a gente já veio falado, o contexto político envolvido, né, dessas questões ambientais interfere muito nos resultados, né. Então, se você vê, por exemplo, em relação ao governo, nós tivemos a criação, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente, lá em 73. A Secretaria do Meio Ambiente surgiu inicialmente com o objetivo de parametrizar, de organizar, regulamentar as questões ambientais no Brasil. Mas, curiosamente, quando ela foi criada, ela era subordinada à Secretaria de Transportes, tá? Que era, na época, responsável pela criação, por exemplo, da Transamazônica. Então ficou um antagonismo ali muito grande, né? Como uma Secretaria do Meio Ambiente é criada, subordinada a um outro órgão que vai fazer, né, uma grande obra, né? Foi considerada uma das obras aí grandes do Brasil, mas que trouxe e traz até hoje consequências ambientais assim irreparáveis para o Brasil, né? E lógico, de uma forma geral, o governo esconde esses dados, mas a Transamazônica é uma obra que trouxe e traz até hoje muitos danos para o Brasil. Então, nós vamos ver que dentro de uma estrutura de Estado, nós temos realmente algumas ferramentas, uma estrutura assim, que poderia nos dar muito mais resultado do que nos dá hoje. Por que nós não temos esses resultados? Porque, infelizmente, nós temos interferências políticas, contextos políticos que em determinados momentos se sobressaem aos reais objetivos. Então, se você olhar hoje dentro do próprio Estado, nós temos uma estrutura muito grande de secretarias, de ministérios de meio ambiente, que a gente entende que poderia dar um resultado muito maior do que dá hoje, e a gente entende que o contexto político interfere muito. Bom, se fosse pensarmos nos dias de hoje, eu acho que a gente poderia até encontrar outras alternativas, por exemplo, para construir uma usina de Itaipu, né? Dado o impacto que ela teve com relação ao meio ambiente na região, com relação até ao custo-benefício para o país, né? Acho que até bem pouco tempo a gente pagava os custos de Itaipu, né? Exatamente, com certeza. Essa questão da geração de energia, por exemplo, né, como você está tocando, é um tema que o Brasil poderia já estar muito mais à frente em termos de evolução, por exemplo, trabalhando com a questão da energia eólica, né? Nós temos aí uma região nordeste onde nós temos um potencial eólico muito grande, e nós temos um investimento ainda muito pequeno, muito discreto em relação a isso, né? Ou seja, uma fonte de energia renovável que poderia trazer benefícios para a sociedade, causando o mínimo impacto possível, mas que ainda a gente não tem assim, um investimento muito grande nesse sentido. E a mesma situação da energia solar, né? Agora, recentemente, aí, com os novos surgimentos de conjuntos habitacionais, por exemplo, no estado de São Paulo, que começou, deve ter menos de 10 anos, começaram a pensar aí na instalação de placas solares nos conjuntos habitacionais, né? Sendo o Brasil, acho que um dos países que mais tem incidência de luz solar, né, que poderia aproveitar muito mais isso, né? Exatamente, esse é um exemplo claro que você está falando, né? Nós temos realmente o potencial, mas nós ainda não temos
não diria nem estrutura, eu acho que a gente falta estrutura política para viabilizar esses projetos, né? Então nós vemos assim algumas ações assim muito isoladas, né? Aqui em Taubaté, por exemplo, nós temos alguns conjuntos habitacionais ali que tem essa estrutura doada pelo próprio governo, né? Ou seja, painéis solares instalados nos telhados, né, das residências, que faz a geração de energia. Mas é muito discreto, né? A gente entende que poderia ser muito mais estruturado esses programas para que pudesse alcançar um objetivo um pouco mais amplo, né? Um pouco maior. Segura aí Taubaté, porque a gente vai aprofundar mais no detalhe, né? Mas só para contextualizar o que o Messias falou, na década de 80, que também final da década de 80 em Taubaté, construíram um conjunto habitacional em cima de uma terra sanitária, né? E hoje os moradores sofrem bastante as consequências aí lá no Parque Três Marias. Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso, a questão de Taubaté, né? Mas dentro desse contexto de educação ambiental, nós temos a educação formal e não formal, né? Eu gostaria que você contextualizasse isso para a gente, quais são as diferenças, que lado proporciona o maior aprendizado para o indivíduo. Exatamente. A educação formal, vamos dizer assim, ela foi criada para ser assumida pelo Estado, né? Então, quando nós tivemos o surgimento da Secretaria Nacional do Meio Ambiente, lá a partir da década de 70, 80, ela surgiu com esse objetivo. Então, essa educação formal seria aquela educação ambiental assumida pelo Estado, pelo governo, ou seja, uma institucionalização do ensino, né, das questões ambientais dentro da própria escola. Coisa que o Brasil, né, que está estruturado na nossa legislação, mas coisa que o Brasil não conseguiu colocar em prática ainda hoje. Então, se nós formos analisar, por exemplo, em termos de legislação, a própria Constituição Federal, né, no artigo 225, ela permite que o governo, né, ou seja, o Estado, é o responsável pela educação ambiental de base, ou seja, desde o início da formação do cidadão, a Constituição já preconiza que o Estado deveria trabalhar a questão ambiental, que seria o ideal, né, trabalhar a questão ambiental desde da base escolar ali, da formação do cidadão, para que quando ele chega em uma idade adulta ele já tem uma bagagem de estrutura de educação ambiental forte, e aí a gente tem que poderia ter um pouco mais de resultado. E aquela educação não formal, né, que a gente fala informal, aí, essa é aquela educação assumida pela sociedade civil, por assim dizer, né, ONGs, e pelas próprias famílias, né? Então, se a gente entender que o Brasil ele evoluiu, né, de uma população rural praticamente, né? O Brasil surgiu como um país praticamente rural e aí aos poucos foi se urbanizando, né? Nessa base ali de comunidade rural havia uma preocupação muito grande com as questões ambientais, porque as próprias pessoas, as próprias famílias, por elas estarem dentro daquele contexto, elas entendiam que precisavam preservar, cuidar daquilo para continuar se beneficiando do meio ambiente. Então, se a gente for ver, né, nessas épocas aí mais tardias, a questão ambiental ela funcionava melhor porque era aquela questão familiar, né? Ou seja, o pai ensinava para o filho que precisava preservar, que não podia jogar lixo no meio ambiente, que precisava cuidar do meio ambiente para continuar extraindo, né? Usava-se os recursos naturais de uma forma sustentável, ou seja, de forma a não causar grandes impactos e continuar se beneficiando daquilo. Então, hoje, por a gente ter essa urbanização, vamos dizer assim, 70% do Brasil é considerado zona urbana, né? Ou seja, as pessoas saíram daquela área rural e vieram para a área urbana. Nós temos essa questão da motivação pelo consumo. Eu entendo que hoje nós funcionaríamos melhor com a educação formal de base mesmo, né? E o Estado teria que assumir essa responsabilidade que é dada pela própria Constituição e começar essa educação ambiental da base. Porque, André, é muito difícil hoje, por exemplo, a gente falar de educação ambiental para um adulto. É muito difícil, é muito complicado. É muito mais simples você começar a trabalhar com uma criança para ir formando aquela criança, para que ela cresça já com aquela preocupação no meio ambiente, né? E ao mesmo tempo nós temos aí um pouco assim de descuido das famílias em relação a essas questões, porque é um tema que não é tão debatido, né? Por exemplo, nas escolas, apesar de o governo ter toda uma estrutura que deveria trabalhar as questões ambientais, a gente vê muito pouco projeto nesse sentido, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em comparação, nós vamos comparar aí o Brasil com a Europa já tem institucionalizado,
desde da educação de base. A educação ambiental é uma matéria, uma disciplina que faz parte da grade curricular, ensino formal do país. Ou seja, então a criança já aprende educação ambiental desde da pré-escola até a uma formação de graduação. Então o resultado é muito mais positivo. Como a gente promover, quais são os caminhos que o governo, seja ele estadual, municipal, federal, deveria tomar para essa promoção da educação ambiental dentro da sala de aula, mas de forma efetiva, não só no dia da árvore pegando a criançada se reunindo lá na pracinha do bairro para plantar a árvore ali, ou às vezes plantar um jardim na escola e pronto, acabou, promovemos a educação ambiental. Não, de forma efetiva durante o ano todo. Exatamente, André, você tocou num ponto importante, né? O que nós temos hoje, né, quando os governos divulgam seus projetos de educação ambiental, e aí você vai analisar, você vai visualizar o que é esse projeto, geralmente são ações pontuais, como você falou, né? Plantar árvore no dia da árvore, fazer uma ação isolada, isso não é educação ambiental. Isso é uma ação isolada que tem um resultado ali instantâneo, mas não perdura. A educação ambiental ela tem que ser muito mais enraizada. Eu entendo, como gestor ambiental, que o governo sozinho hoje não conseguiria fazer um grande trabalho. A educação ambiental ela tem que ser entendida como responsabilidade de todas as pessoas da sociedade como um todo. Tá? Então hoje, por exemplo, para a gente trabalhar a educação de base, o governo deveria ter projetos, né, projetos de educação ambiental que envolvesse a comunidade, por exemplo, que está no entorno daquela instituição de ensino. Ou seja, um projeto que envolvesse toda a comunidade no dia a dia da escola, com projetos de longa duração, contínuos, e que fizesse parte ali da base curricular. Eu acho que os municípios poderiam começar dando esse exemplo, né? Estipulando as suas políticas municipais de educação ambiental com esses projetos. E aí eu acho que a gente conseguiria passando esses projetos para termos estaduais e até federal, mas eu acredito que a comunidade deve assumir também essa responsabilidade, porque eu não posso, como a gente falou no início, né, eu tenho que entender meio ambiente como um todo, né, eu faço parte do meio ambiente, então eu não posso, por exemplo, ficar reclamando do governo, ficar reclamando da não ação ou ação do governo e ficar no meu cantinho sossegado, só reclamando. Eu preciso agir também, eu preciso me colocar à disposição e fazer algo para ajudar. E eu acho que essa ajuda seria participar integralmente dessas ações, principalmente educando as crianças. Tá? Independente de ação ou não ação do governo, eu acho que os pais não podem abrir mão, que é uma grande herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho. Eu acho que é a educação ambiental. Isso é uma coisa assim que a gente não vê como mais uma preocupação das pessoas, né? Hoje, por exemplo, infelizmente, né, a gente vê aí crianças pequenas aí de 7, 8 anos. Eu tive recentemente uma experiência, né, no final da semana passada. Eu estava na casa de um colega e 2 filhas de 6 anos eles têm, né? E de repente, para minha surpresa, as crianças estavam felizes vindo na sala comemorar porque tinham acabado de ganhar um celular de última geração. E eu fiquei um pouco preocupado, porque falei, puxa, mas minha criança com 6 anos com um celular de última geração, um celular, falei, eu não sei qual a mensagem que essa criança está recebendo, né, em termos de consumo, de consumismo e tudo mais. Então, os pais hoje, eles precisam se preocupar com essas questões também. Eu preciso ensinar meu filho de que o meio ambiente é importante para ele, para o futuro dele, porque se eu não ensinar isso para ele, ele vai aprender da pior forma possível. Então, eu acho que a sociedade, qualquer projeto que a gente venha a ter em termos de educação ambiental, sendo ali organizado pelo governo, só vai funcionar se houver uma participação efetiva da sociedade, da comunidade como um todo. Esse processo de educar a criança desde pequena é semelhante ao processo da educação formal, do letramento, em que às vezes você oferece ali a cartilha para a criança começar a aprender, o caderno para ela começar a desenhar, depois joguinhos lúdicos também, ela de repente oferecer para ela o que tem em volta no bairro, oferecer para ela o que tem ali próximo na rua, ela poder conhecer, ter acesso a esse espaço também ambiental para poder entender, mas dizendo para ela, olha, essa árvore aqui é uma sibipiruna, esse daqui é um jacarandá, e explicar tudo isso? Perfeito, André, perfeito. Basicamente é isso, né? A gente precisa entender
que é preciso descomplicar a questão da educação ambiental. Então eu tenho um exemplo claro para ilustrar isso que você me perguntou. No final do ano passado, nós fazendo um curso aí de extensão de educação ambiental, nós fomos fazer como conclusão desse curso, né, eu e mais um aluno que estava no curso, promovido inclusive pela Câmara Técnica da CETESB, né, um curso bem interessante, aí, curso de duração de 1 ano, em várias cidades do Vale do Paraíba, onde cada mês a gente ia numa cidade desenvolver uma ação ambiental. E aí chegando aqui em Taubaté, numa determinada escola municipal, que nós escolhemos para fazer esse projeto de educação ambiental, nós chegamos na escola, né, e nós fomos tentar entender, o grupo, né, de alunos desse curso do qual eu fazia parte, fomos tentar entender o que nós podíamos fazer de educação ambiental naquela escola, para crianças, né, de 0 a 7 anos. O que nós poderíamos fazer, estar trabalhando com elas para que elas entendessem o contexto de educação ambiental. E aí a gente estava com dificuldade de encontrar uma ferramenta, um tema, e aí a gente saiu da escola, a gente começou a ver que em volta da escola tinha o que nós precisávamos, que era um exemplo, né, uma escola aí próxima a um bairro um pouco mais afastado aí de Taubaté, e nós percebemos que em volta da escola nós tínhamos basicamente tudo que nós precisávamos. Por exemplo, as pessoas jogavam lixo em torno da escola, nós tínhamos um córrego que passava que estava totalmente sujo. E aí nós resolvemos mobilizar não só as crianças, mas os pais e as pessoas que moravam em torno dessa escola, para a gente promover uma grande limpeza naquela região, no entorno da escola, no córrego que passava do lado. Então nós fizemos lá um projeto de 1 semana, onde com certeza nós passamos uma mensagem nesse sentido que você falou, na prática, ou seja, as pessoas visualizando, olha, isso que está acontecendo em torno da escola não pode acontecer. Quem está fazendo são as próprias pessoas. E aí nós tínhamos todas as pessoas envolvidas, nós tínhamos crianças, nós tínhamos jovens, adolescentes, adultos, né? E foi muito bonito ver isso, porque a impressão que deu é que a própria comunidade não estava percebendo o mal que eles mesmos estavam fazendo para eles mesmos. E nós debatemos isso no final do projeto, né? São eles que moram ali no entorno. Então todas aquelas consequências, não só da questão visual, mas da questão ambiental mesmo, de tanto lixo, as consequências estavam vindo para eles mesmos, né? A natureza é bem assim, né? Ela trabalha. Então ela devolve tudo aquilo que ela recebe do homem. Então se você dá um cuidado, se você der uma atenção, com certeza a natureza ela vai te devolver tudo isso. Então vem dentro disso que você falou, né? As questões ambientais elas têm que ser assim de uma forma bem simples, prática e natural. A educação ambiental tem que ser um processo natural. Então eu não posso entender que hoje uma educação formal, padrão, vai funcionar, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Você não pode falar de educação ambiental dentro de uma sala de aula fechada. É muito mais interessante você sair no entorno, por exemplo, e mostrar na prática, né? Entendendo que as pessoas evoluíram, que as crianças de hoje não são as mesmas crianças da década de 70, 80, né? Onde eu acho que, nesse sentido, nós que somos dessa época, né? Eu digo por mim, eu acho que nós tínhamos essa vantagem. Eu acho que era muito mais fácil visualizar essas questões ambientais, porque as crianças brincavam, por exemplo, na rua, as crianças subiam em árvore, as crianças plantavam árvore. Tinha quintal, né? Tinha quintal, exatamente. A maioria das famílias, aí você deve lembrar disso, a maioria das famílias tinha horta em casa. Então a criança via a mãe e o pai plantando uma alface, plantando ali uma hortaliça, e ela via depois a mãe colhendo aquilo lá. Então ela entendia, falava, puxa vida, eu sei de onde está vindo isso que eu estou comendo. Eu lembro disso, né? Era comum, por exemplo, que eu morava assim um pouco mais na Lebral, por exemplo, ver o pai, a mãe, o avô, o tio, sei lá, ir lá no quintal pegar um ovo que a galinha tinha colocado ali. E hoje a maioria das crianças não sabe, por exemplo, de onde vem o leite, né? Ela entende, algumas crianças pensam que o leite vem da caixinha, né? Então a gente vê que a criança ela vai perdendo essa referência de coisas que deveriam ser comuns, normais, né? Então, e a gente vê que as crianças aí da década de 70, 80, enfim, um pouco mais no passado aí, a gente comia árvore no pé, subia, chupava manga no pé, jabuticaba, né? E aqui em Taubaté, na década de 80, eu lembro, assim que eu cheguei aqui em Taubaté na década de 80, eu lembro que nós tínhamos aí espalhado em vários bairros, que hoje são urbanizados, na época não, eram praticamente bairros rurais aí, tinha muita plantação de caqui, por exemplo, eu me lembro. E era comum a gente passar nessas chácaras aí onde tinha essas plantações de caqui, eu fiz muito isso, grupo de crianças invadindo aquele terreno para chupar caqui, ficava lá horas e horas brincando, se militarizava, você tinha aquele contato direto. Pois é, não sei se você sabe, você falou já do caqui. O caqui tem uma espécie que ela é em homenagem a Taubaté, chama caqui Taubaté, catalogada, tudo vendido aí para o exterior como caqui Taubaté, porque era originária aqui da região, era característica aqui da região esse tipo, né, de caqui.
Aqui Taubaté. Essa informação é nova para mim, né? Ali atrás da Zoco ali, né, tem um pessoal que planta ali. Quando a hora que você quiser caminhar por lá, a gente vai comer um caqui Taubaté por lá. Assim, mas é interessante, essa informação realmente não tinha. Então, eu estou falando que é uma referência legal que eu tenho de Taubaté, né? E depois aí, se a gente for ver, depois de 90, foram sumindo essas. Eram chácaras, né? Eram pequenas chácaras ali de plantação de caqui que foram sumindo. Então, nessa época, a gente vê que era um pouco mais natural esse processo de educação ambiental. As crianças entendiam na prática, ali, vivenciando, participando ali do processo, elas entendiam que era importante a preservação. Hoje a gente precisa entender que como o mundo evoluiu, as coisas mudaram, as pessoas também mudaram, inclusive as crianças, né? Então hoje as crianças elas não têm, por exemplo, mais aquela liberdade que elas tinham, né, até por questões de segurança, de brincar na rua, de ver uma horta, de ver uma plantação, uma chácara. Então a gente precisa mudar também o conceito de educação. Então eu preciso retirar essa criança desse mundo, né? E trazer ela para as questões ambientais, mas de uma forma prática, que ela consiga visualizar, que ela consiga principalmente participar. Principalmente para ela não se sentir fora do conceito de meio ambiente, aquilo que a gente vai falando no começo. Então o meio ambiente inclui eu faço parte do meio ambiente, eu estou dentro desse contexto. Então eu não posso entender o ambiente como uma coisa separada de mim, onde eu vejo de fora, eu preciso participar. Até porque, por mais que o homem tente se afastar da natureza, se afastar do meio ambiente, não tem jeito, né? De algum momento aí, ele acaba que ele vem, ele busca o ser humano de volta, né? Estamos vendo aí o caso da questão da febre amarela, né? Por exemplo, que de rural, de surgimento em áreas de mata, já começou a aparecer em áreas urbanas, né? Até porque o homem está acabando com a mata, então vem o vírus vem para a área urbana também, né? Exatamente. Essa epidemia de febre amarela é um exemplo muito claro do que você está falando, né? Então, geralmente, toda ação que o homem tem sobre a natureza, ela tem uma reação, né? É assim que funciona. Então, se a gente analisar, por exemplo, o acidente da Samarco, né? O acidente da Samarco trouxe uma consequência ambiental muito negativa, para uma região inteira ali, e que basicamente é um exemplo, e eu estou dando isso como exemplo, dos encadeamentos da febre amarela, né? Porque toda aquela lama que saiu com a quebra da barragem, né? Com a quebra da barragem, ela acabou com uma vegetação enorme, que era por exemplo, a área onde havia o ciclo do mosquito, mas que estava restrito ali. E aí, como aquele acidente ambiental devastou toda aquela área, aquele mosquito ele foi migrando para a cidade, para as áreas urbanas. Então, o que está acontecendo, só para exemplificar isso, né, as ações humanas, dentro por exemplo, dentro de matas, está trazendo esse ciclo que era natural de uma mata fechada para a área urbana. Tá? Aqui em Taubaté, por exemplo, vamos falar um pouco mais sobre a nossa cidade, nós temos vários exemplos aqui de expansões aí de áreas que eram áreas rurais, que estão sendo ocupadas, né, para a construção de prédios, e eu ando bastante aí por Taubaté e eu percebo, por exemplo, a presença de alguns animais, né? Então eu moro no bairro, por exemplo, esses dias, sábado passado eu estava em casa e estava no quintal de casa e vi um macaquinho no telhado, e eu falei, não é normal, né, você um macaquinho, e aí eu fui dar uma olhada em torno de casa e vi que realmente ali não tinha mata mais, né? E lógico, se você pegar uns 20, 30 anos, ela era uma região de mata ali, né? Era a região da Gurilândia, ali onde eu moro, né? E aí a gente começa a entender isso, que as ações humanas ela vai interferindo na natureza de uma forma, por exemplo, que os animais que eram típicos ali de uma área, eles são empurrados para dentro de um conceito, de um contexto urbano. E aí nós temos um grande perigo. E dessa convivência direta ali nós podemos ter consequências, não só para os seres humanos, mas também para os animais. Então hoje, por exemplo, eu estava lendo no noticiário, Taubaté já está aí com uma possível epidemia de dengue sendo decretada pela cidade, né, em função do número de casos e tudo mais. Né, fazia tempo que a gente tinha um controle grande sobre essa doença e agora infelizmente veio essa notícia de que hoje Taubaté está entrando decretando, né, essa epidemia de dengue na cidade. E a gente percebe que as mudanças aí dos últimos anos, a evolução, por exemplo, da questão imobiliária, né, vem desmatando o entorno da cidade e esses animais, e aí quando a gente fala em animais, a gente fala todo o ciclo ambiental.
eles vão procurando outras áreas onde eles possam se abrigar. E aí as consequências, infelizmente, podem ser essas aí, essas consequências negativas para os seres humanos, como a proliferação, por exemplo, de doenças, que é o que a gente, infelizmente, está vendo, né? A questão da dengue, a questão da febre amarela, né? De uma forma geral, aí a gente vê que a febre amarela não é uma coisa pontual, a gente vê que praticamente todos os estados estão com esse problema, né? Estão trabalhando com esse tema, mas a gente precisa entender a origem de tudo isso, por que nós estamos tendo esse problema, por que o mosquito está vindo para a área urbana, né? Uma doença que era praticamente restrita ali, área rural, a mata, por que ele está vindo? Então não adianta eu trabalhar de forma contrária, eu preciso na origem. Então, o homem está causando isso, né? Como eu já tinha falado, a natureza ela devolve tudo aquilo que ela recebe. Então com certeza a natureza só está devolvendo a forma como ela está sendo tratada. Então nós precisamos entender isso, que aí sim nós vamos conseguir ter um controle um pouco maior sobre essas questões. Bom, questões como essa que você está citando, por exemplo, aqui, que é a questão, né, das doenças, a gente sempre vê o debate político também em torno disso, né? Até muita gente acusando até que o próprio governo estaria gerando esse tipo de epidemia, provocando esse tipo de histeria para favorecer a indústria farmacêutica, né? Então a gente vê que sempre tem a questão política também ligado aí às bandeiras ambientais, né? O Brasil passou por um marco histórico, creio eu, né, e eu lembro, eu era criança ainda, estava na época de colegial, que foi a Rio 92, né? E dentro desse aspecto, quais foram os benefícios, por exemplo, que a Rio 92 trouxe para o Brasil, e o que o Brasil deixou às vezes de cumprir daquele tempo, que foi assim, uma perda para a gente, que reparava que poderia ter aproveitado esse momento histórico da Rio 92, e 20 anos depois agora a Rio mais 20 também, que eu acho que não teve o mesmo impacto. Eu estava vivendo no Rio de Janeiro, parece que não teve o mesmo impacto da Rio 92. O que nós perdemos nesse bonde da história aí, que poderíamos ter aproveitado? Perfeito, André. Então você foi muito feliz nessa comparação. A Eco 92, ela poderia ter trazido, acredito que, mais benefícios para o Brasil. O que aconteceu foi que, depois na Eco 92, foi criada uma cartilha, né? Uma cartilha onde os países envolvidos naquela questão, naquele momento, eles deveriam cumprir, né? Então, ali nós podemos tirar, por exemplo, 29 compromissos grandes que os países participantes deveriam cumprir a partir dali, dentro de um contexto ali político. Infelizmente o Brasil ficou a desejar em muito, né? Um deles, por exemplo, foi a questão da educação ambiental de base, né, que foi instituído na época 92 e que o Brasil infelizmente não deu continuidade, vamos dizer assim, né? Então os resultados poderiam ter sido melhores se a gente tivesse, e aí a gente volta a dizer, nas questões políticas se interferem muito, porque esse documento ele foi oficializado na época 92, né, uma carta compromisso dos países participantes, mas como nós temos infelizmente nós temos essa questão política, que um governo que entra geralmente não dá continuidade aos projetos do governo anterior, isso foi ficando no esquecimento. Então se a gente for pegar hoje, por exemplo, a cartilha, você vai ver que nenhum dos compromissos que foram assumidos lá foram dados continuidade no Brasil. Então, geralmente, cada governo que entra vem com uma questão, né, vem com um projeto de educação ambiental, só que eles nunca saem do papel. Eles nunca saem do papel. Então, infelizmente, a gente não podemos dizer que a gente teve assim, grandes benefícios deixados pela Eco 92 aqui no Brasil. Assim como nós temos outros exemplos, né, se você for pegar recentemente a Copa do Mundo, as Olimpíadas, são eventos que vieram para o país com o objetivo de deixar algum benefício. Infelizmente, a gente vê que esses eventos vieram, foram embora e os benefícios foram muito poucos, né? Por exemplo, se a gente pegar as grandes arenas que foram criadas aí para a Copa do Mundo, hoje o governo também já divulgou que está privatizando, ou seja, está vendendo a maioria das arenas, porque não está conseguindo fazer a manutenção desses espaços e está entregando para a iniciativa privada. Tá? A mesma coisa aconteceu com a Eco 92, né, fazendo uma comparação. Muitos compromissos que foram assumidos foram esquecidos em função da falta de investimento. Que aí o Brasil, e aí a gente fala 20 anos depois, o Brasil, lógico que em 92 haveria de ter um planejamento para se, puxa, como que nós vamos atingir essas metas a curto, a médio e a longo prazo? Como que nós vamos chegar daqui a 20 anos? O que nós precisamos fazer? Infelizmente isso não foi feito, né? Mas eu creio que poderíamos ter tido assim, resultados um pouco mais expressivos nas questões ambientais da Eco 92. Eu também me recordo muito dessa época, foi um marco, e você tem razão de que diz que quando
a 2002 não teve tanto efeito como a ECA 92, porque naquela época era uma coisa muito nova, né? A ECA 92 ela veio com o objetivo de ser muito nobre, de realmente isso, o objetivo era isso, né? Juntar países, montar uma carta compromisso onde todo mundo se comprometesse com as questões ambientais, mas que aquilo fosse colocado na prática. Infelizmente não foi o que aconteceu no Brasil. Pois é, eu tive o prazer de participar junto com os povos indígenas, com os povos de terreiro, né? Lá no aterro do Flamengo, das discussões da Rio+20, né? E até sonhei, vislumbrei junto com eles também a possibilidade do Brasil repensar e estudar aí a implantação de Belo Monte, né? Pois é, mas não adiantou, né? O Brasil enfiou aí, o governo federal enfiou o goela abaixo, está matando lá os povos indígenas do Rio Xingu, né? Uma perda irreparável e tá tudo bem, né? As TVs comerciais não mostram, não adianta. Mas acessa aí os blogs, né? Os fontes de pensamento alternativo aí que você vai ver o quão prejudicial está sendo o Belo Monte, né? Mas não está tendo resultado. Exatamente. Mas entrando agora para o nosso contexto, cenário local, né? Isso. Taubaté também tem um histórico aí de questões envolta, né, de atrito e conflito com o meio ambiente, né? Por exemplo, o meio ambiente, ou a degradação dele, ou a exploração dele política também já foi muito grande na cidade, né? Vide aí o saneamento da cidade na década de 80 aí, com a ascensão do engenheiro Bernardo Ortiz, né? Em que o povo ficou muito contente com o asfaltamento da cidade, mas as outras ações políticas voltadas ao meio ambiente, como por exemplo o saneamento básico, demorou-se muito tempo para ser discutido, né? Acho que a questão também aí dos rios, né, que foram canalizados, né? Acho que são situações que Taubaté poderiam ter feito de outra forma, né? Poderia ter tido um diálogo maior com a sociedade, com a comunidade nessas questões, e ainda hoje falta esse diálogo. Qual a sua visão como gestor ambiental? Com certeza, Garice, você não tem a dúvida. Infelizmente, como a gente vem falando desde o início do programa, nós ainda temos, infelizmente, as questões políticas se sobrepondo aos reais objetivos da questão ambiental. Então, Taubaté é um exemplo clássico aí. Nós tivemos realmente eu vivo aqui em Taubaté desde a década de 80 e eu consegui ver essa ascensão da cidade, né? Realmente houve uma evolução, mas dentro de um contexto político. Não foram consideradas questões ambientais, infelizmente, né? Como, por exemplo, o saneamento, né? Então, hoje nós temos aí quase 100% do esgoto, por exemplo, doméstico coletado em Taubaté. Ele é coletado, mas não 100% é tratado, né? Nós ainda temos aí quase 50% do nosso esgoto, ele é coletado, mas não é tratado, ou seja, é despejado diretamente sem tratamento, né? Existe uma diferença aí, né? Geralmente os órgãos divulgam, e a própria Sabesp, você entrar no site da Sabesp, ela diz que 100% do esgoto de Taubaté é coletado, beleza, mas nem 100% é tratado, ou seja, uma coisa é você coletar ali o esgoto residencial, e outra coisa é você tratar e depois fazer a destinação final. Então nós temos esses dois trabalhos a ser feito. Então realmente há uma coleta de quase 100%, não estamos aí em 100%, não estamos bem próximos, mas ainda temos muito que evoluir em termos de tratamento desse esgoto, para não despejar esse esgoto diretamente no rio, como é feito hoje, né? Não só Taubaté, né? Nós estamos falando de Taubaté, que nós estamos situados aqui, mas várias cidades aí do Vale jogam seus esgotos diretamente no rio sem tratamento. Então aqui em Taubaté nós realmente tivemos essa evolução política, mas ainda hoje falta, e aí você agora há pouco citou um exemplo clássico aí de uma questão dessa que a gente pode usar como exemplo para refletir sobre as ações do passado, ações políticas do passado sem planejamento ambiental, como essa questão do Parque Teresa Maria, né? Onde um conjunto habitacional, praticamente quase um pedaço ali do bairro, foi condenado em função do bairro ter sido construído em cima de um lixão, né? De um aterro sanitário, e aí com a degradação ali dos resíduos, a formação de gases, verificou-se que aquela região era inviável para ter residência. Mas aí como você vai fazer se depois de 15, 20 anos você tem praticamente um pedaço de um bairro naquela área? O que você vai fazer? E foi o que nós fizemos recentemente. Então isso é um exemplo de uma ação política que não levou em consideração as questões ambientais, ou seja, não se leva a sério as questões ambientais. Porque geralmente, infelizmente, o político pensa, bom, vamos fazer essa ação aqui, vai agradar de momento, daqui a 5, 10 anos não estou mais aqui, quem vier fica com problema, como foi o caso,
né? Então esse exemplo aí, é com tristeza que eu lembro desse exemplo, porque você tem que ver que a questão ambiental, ela sempre leva em consideração também a questão social, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de questão social. Então, as questões políticas precisam se preocupar com isso também, porque não é só o meio ambiente em si, é uma questão social. Então, por exemplo, se a gente for pegar esse exemplo, o que foi feito com essas famílias que não poderiam mais ficar naquele local em função do risco que havia? E aí, você mexe com a estrutura de toda uma família. Como você vai fazer? As pessoas vão morar onde? A prefeitura vai disponibilizar um local, mas e a vida dessas pessoas como um todo? Não foi abalada? Do próprio bairro, né, que todo mundo fica com aquele receio, mesmo as pessoas que moravam ali, que moram, né, eu conheço bem aquela região ali, que moram um pouco afastadas, ficam com receio, porque fala, puxa, ninguém sabe, de 20, 30 anos depois, ninguém sabe qual que era a extensão desse real, desse aterro, será que era só naquele ponto ali mesmo, será que não vai ter nenhum problema aqui na parte de cima, por exemplo? Então a gente vê que mexe com toda uma comunidade ali, e a gente vê uma ação política que nos propôs com a questão ambiental. E hoje ainda, né, 2018 aí nós estamos, era para a gente estar um pouco mais evoluído, mas infelizmente a gente vê, se você andar pela cidade, você vê muitas obras. Aí em 2016, 2015, 2016 nós tivemos aí, debatíamos aqui um pouco de entrar no ar sobre isso, nós tivemos, por exemplo, muitas mudanças aí no trânsito de Taubaté, né, mudanças viárias aí, com obras de infraestrutura e tudo mais, onde nós vimos não diria um descaso, mas eu diria, por exemplo, uma falta de preocupação, por exemplo, da prefeitura com as questões ambientais. Então nós vimos ruas sendo abertas aí onde existiam árvores sendo tiradas sem nenhum critério, né, simplesmente arrancadas, regiões aí onde árvores faziam parte até do contexto histórico de Taubaté, e nós estamos debatendo, por exemplo, sobre algumas árvores, né, que a gente pode dizer que são históricas aqui em Taubaté, e que não houve uma preocupação da prefeitura, ou seja, a gente vê que não teve um planejamento para ver qual é o impacto ambiental que essa mudança, essa obra vai trazer, o impacto compensa, dá para fazer algo que minimize, então a gente não vê essa preocupação. E isso me preocupa, a falta de preocupação do poder público com as questões ambientais, né? Como nós debatimos aqui agora há pouco, por exemplo, sobre as podas de árvores, né? Que eram feitas nas cidades, houve uma pequena melhora, mas ainda podemos melhorar. Então a gente vê que os governos não têm essa preocupação com as questões ambientais, e aí eu digo mais uma vez, a sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa exigir essa preocupação, que eu entendo que o governo ele existe para refletir a vontade do povo, a vontade da sociedade. Então a sociedade precisa dizer, nós nos preocupamos com o ambiente, nós queremos que o governo que esteja nos representando também tenha essa mesma preocupação e que nos dê estrutura, que nos dê condições de ter direito, assim como a Constituição preconiza, a nossa Constituição Federal também, dentro do artigo 225, preconiza que todo cidadão tem direito ao meio ambiente saudável e é dever do Estado fazer isso. E a gente precisa cobrar, porque a partir do momento que as pessoas se preocuparem só com o seu mundo, só com o seu entorno, não, eu estou aqui no conforto do meu lar, com uma geladeira, com ar-condicionado, com tudo de bom, então não vou me preocupar se lá fora estiver acontecendo um dano ambiental, se estão cortando uma árvore, se estão jogando lixo na rua. Não, porque as consequências, quando elas vêm para todos nós. Por exemplo, a febre amarela. Né? Então, com certeza, que geralmente... Por exemplo, a enchente que aconteceu no fim do ano aqui na Desembargador, né? Onde nós vimos o lixo passar aqui, ó, gente, ó, na nossa porta aqui, filmamos, transmitimos aqui na televisão, tivemos que ficar com um rodinho aqui, consequências das políticas lá de trás, porque canalizou o rio, mas também por conta do lixo que você que está em casa às vezes não pensa, né, em disponibilizá-lo de forma adequada e correta, às vezes no horário também que passa aí a empresa de coleta, né, e aí o lixo vem com a chuva, vem trazendo a doença também, travando as bocas de lobo e exatamente. É um salseiro, como diz. Esse é um grande exemplo que a gente pode citar, disso que nós estamos falando. A população ela precisa entender que ela faz parte. Volto a dizer, a gente não pode ficar reclamando somente dos governos, da não ação do governo. A sociedade precisa ter. Então a educação ambiental é uma educação de base, é uma educação que ela tem que fazer parte do contexto da própria pessoa. Então, esse exemplo que nós tivemos no final do ano, e eu, no dia, por exemplo, da Singente, por uma casa eu estava passando pela Desembargador e não consegui passar, né? E eu fiquei assustado com o tanto de água que eu vi. Eu, sinceramente, nunca tinha visto tanta água aqui nessa região aqui da Avenida Desembargador, até chegar perto do mercado, né?
lojas ali sendo alagadas, e a gente vê que é realmente isso, lixo que as pessoas descartam de forma inadequada, e que a chuva vem, não tem escoamento para ela, e essa água com certeza, então é uma consequência, né? Uma falta de uma preocupação ambiental gera um problema tão grande. Então, a educação das pessoas. Então, não posso jogar, porque é muito fácil eu vir jogar a culpa no governo, e olha, o problema da questão ambiental no Brasil é o problema do governo. Não é. A questão, a questão ambiental, os danos ambientais que a gente está tendo, e a enchente, por exemplo, é um caso típico, que não é só em Taubaté que ocorre, a gente acompanha pelos noticiários praticamente pelo Brasil inteiro. Essa pequena ação ambiental que eu podia ter, por exemplo, de descartar o meu lixo numa lixeira, de jogar o meu lixo no local adequado, isso não é o governo que vai fazer por mim. Eu preciso fazer. E volto a dizer, os adultos precisam se preocupar com os exemplos que eles estão dando para as crianças. O exemplo é muito importante. Então a gente não pode, recentemente eu lembro de ter visto uma cena, por exemplo, na 9 de julho, eu estava indo de moto na 9 de julho, passando de um lado de um carro e recebi uma garrafa de água no ombro, né? O motorista tomando água, e terminou de tomar água e descartou a garrafinha para fora, ela bateu no ombro. Não fiquei preocupado nem pelo fato da garrafa ter batido no ombro, é porque eu fiz questão de olhar pro lado e vi que dentro, no banco de trás do veículo, tinham 2 crianças. Então aquela ação que aquele pai teve, imagino que seja pai, vai dizer muito para aquelas 2 crianças que estavam atrás do ovo. Então, quando eu terminar de jogar água, é só eu descartar a garrafa em qualquer lugar que eu esteja. Então, isso me joguei, aquela garrafinha ficou ali. E essa garrafinha que vai entupir a boca de lobo, que quando chover não vai deixar a água escoar, que vai invadir as casas e tudo mais. Então, eu me preocupo muito com essas questões básicas, né, da educação básica. Então, eu preciso em casa ter essa consciência, eu preciso educar as crianças para que a gente possa vislumbrar um futuro um pouco melhor. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem assim, a gente não pode dizer que a gente tem uma perspectiva boa de futuro em relação às questões ambientais. Isso que o Messias está falando é sério, né? Você que vai às vezes no fim do ano na praia, reflete bem isso. Na virada do ano, aproveita aquele momento de felicidade, de euforia, né? As luzes, os fogos, né? Sai feliz ali. Mas muita gente às vezes não aproveita para ver o amanhecer do sol na praia no primeiro dia do ano. É uma tristeza. Eu já tive esse desprazer de presenciar o amanhecer do sol, um lindíssimo amanhecer do sol, mas se você olhar para a areia da praia, dá vontade de chorar, de tanta sujeira, que é o ser humano que deixa. Não adianta colocar 300 garis para limpar, 400 que não vai adiantar, depende de você. Só para a gente finalizar, faltam uns minutinhos para a gente acabar aqui, Messias. Então até preocupa ainda a questão do descarte, né, em terrenos baldios, né, inclusive precisou até intervenção aí da Defensoria, né, mas eu lembro do Robert Costa, que foi secretário nosso aqui de urbanismo, né, que falava, né, enxugar gelo, a gente vai lá, limpa o terreno, e a mesma pessoa que reclama que o terreno está sujo, de repente é ela mesma que joga a sujeira ali. Exatamente, André. Nós tivemos aí, não sei se todo mundo recorda, e também não é muito divulgada, mas nós tivemos aí em 2002 uma grande ação do Ministério Público, aqui em Taubaté, obrigando a Prefeitura a desativar alguns lixões clandestinos que estavam sendo criados em bairros, né? E isso nos preocupa. Lixões em bairros, é verdade. Então são aquelas áreas, de repente um terreno baldio ou um terreno abandonado, onde uma pessoa começa a jogar lixo, aí vem uma segunda, uma terceira, e de repente ali se transforma. E aí, para quem anda aí passando por Taubaté, geralmente percebe isso. Infelizmente, nós tínhamos e ainda temos alguns bairros onde você entra no bairro e se depara com um lixão. E você fala, puxa, de onde que surgiu isso? Surgiu da falta de consciência das pessoas que moram naquela própria região, que fazem esse lixão. Que esse lixão, a ação foi contra a Prefeitura, mas não, com certeza não foi a Prefeitura que criou esses lixões. Eles eram e são espaços criados pela própria comunidade local ali, né? Pessoas que jogam lixo, que vão acumulando, e como você falou, e que depois vai reclamar daquele lixo ali, porque chega uma hora que começa a dar mau cheiro, atrai animais peçonhentos e tudo mais. Então em 2012 precisou haver então até uma ação do Ministério Público para obrigar a Prefeitura a limpar, porque a Prefeitura não estava conseguindo, na verdade. E na época foi feita, vamos dizer, um grande mutirão, foi limpado esses lixões, e aí a gente vê, 6 anos depois, a situação infelizmente digamos assim, não está muito diferente. E, infelizmente, se você andar em alguns bairros, né, de Taubaté, você vai ver esses lixões. Falta de consciência das pessoas, ou seja, educação ambiental de base. Eu não posso
causar um mal para mim mesmo, para o meu semelhante, para o meu próximo. Eu não vou criar um lixão clandestino no meu bairro, na minha região, e nem vou permitir que crie, né? Então nós falamos aí da falta de política de ações do governo, mas nós precisamos também ressaltar as ações que existem. Em Taubaté, por exemplo, nós temos os PEVs, né? São 14 PEV, postos de entrega voluntária. Então quem tiver interesse, entra no site da Prefeitura, no link da Secretaria do Meio Ambiente. Então lá tem um mapa de localização desses PEV, desses postos de entrega voluntária, onde as pessoas podem disponibilizar ali o resíduo que é gerado em casa, pequenas quantidades de resíduos de construção civil, material reciclado, ao invés de jogar nessas lixões clandestinas. Ou seja, não há por que criar esses espaços clandestinos de descarte, sendo que nós temos ali próximo à nossa residência, com certeza, tem um posto ali onde eu posso ir lá e entregar o meu resíduo de forma correta, adequada, não vou causar nenhum impacto no meio ambiente. Tá? Uma grande evolução que nós tivemos, por exemplo, foi a proibição aí, no ano passado das carroças, né, os carroceiros que retiravam entulho, que infelizmente, aí, sem entrar na questão política, né, na maioria das vezes o que acontecia é que esses carroceiros eles passam na frente da sua residência oferecendo um serviço de retirada, por exemplo, de um entulho, e você ali por comunidade, de repente querendo ajudar essa pessoa, você contratava esse serviço, só que ele pegava o seu resíduo ali e descartava na próxima esquina. E você achando que tinha resolvido um problema, na verdade não, você tinha tirado o lixo ali da sua frente e de repente estava ali na porta do vizinho. Então era um trabalho, e aí Taubaté entrou com essa questão de proibir a questão de carroças à tração animal, que eu acho que é uma ação interessante. E outra grande ação que eu gostaria de ressaltar na nossa cidade foi a partir de junho do ano passado, com a implantação do sistema de coleta seletiva na cidade, que é um ganho, ainda não está funcionando perfeitamente, a gente entende isso, que há um tempo ali de adequação, mas eu ressalto isso como um ponto positivo na nossa cidade. A coleta seletiva é muito importante. Por que eu digo que não está 100% ainda? Porque ainda não está havendo colaboração das pessoas. Então a Prefeitura divulgou, em cada bairro existe um dia, né, de coleta do lixo reciclável, ou seja, do lixo seco, que a gente chama, né? Então as pessoas precisam colaborar no sentido de separar esse lixo do lixo orgânico, do lixo molhado, que a gente fala, do lixo úmido, e colocar no dia correto. Então a Prefeitura vai estar passando, recolhendo somente aquele lixo, né, o reciclado, e vai levar para uma usina está levando, né, para uma usina de triagem e tudo mais. Esse projeto, para quem não sabe, está trazendo um grande ganho social, porque eles estão empregando cooperativas de catadores e pessoas que catavam lixo pelos lixões, estão agora trabalhando nesse centro, né, de triagem, onde eles fazem a separação, e toda essa renda é revertida para eles mesmos, para as cooperativas de coletores de resíduos. Então, como eu falei, a questão ambiental sempre traz um ganho social junto. Isso é interessante. Quando a gente fala do meio ambiente, a gente precisa entender o contexto. Então, além da preservação do meio ambiente, eu não estou descartando o meu resíduo de forma inadequada, eu estou ajudando uma pessoa a se manter, a tirar o seu sustento daquilo que eu iria jogar no lixo. Então, se você pegar, por exemplo, papelão, a garrafa PET, né, que é o plástico, são materiais nobres que podem gerar renda para outra pessoa. Então, são alguns projetos que nós temos na nossa cidade, ressaltando também os pontos positivos, né, não só apontando os pontos negativos, mas o que nós temos de bom. Mas, de novo, esses projetos só vão gerar frutos, só vão trazer um benefício se houver participação efetiva da comunidade. Então, você que está em casa, você pode e deve colaborar com esses projetos, porque os benefícios vão ser para todos nós. E politicamente falando, a participação também começa quando você, de repente, cutuca lá o poder público para fortalecer e fomentar as ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, que também é um órgão assim, que poderia ter uma ação maior, uma representatividade maior, e que está precisando ter apoio da sociedade, assim como os outros conselhos municipais que estão precisando. Nós temos 17, se não me engano, 19 conselhos municipais, e a maioria deles não tem um fortalecimento grande porque a comunidade não participa. Especialmente aí a sociedade civil organizada, através da associação de moradores, né? ONGs, entidades representativas da sociedade, poderia estar atuando mais próximo, né? E aí é onde você cobra o poder público tem que fazer, porque tendo alguém ali fiscalizando é mais fácil da ação acontecer, né, Messias? Com certeza, é a questão da união, né, Lécio? Nós entendemos que os governos, de uma forma geral, eles trabalham refletindo o desejo, a vontade da população, né? Então, o povo é a maioria, a sociedade é a maioria. Então, a comunidade, quando ela se une em torno de objetivos, geralmente os resultados são positivos. Então, nós não podemos esperar que os governos, de uma forma geral, façam tudo por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque fica muito cômodo
né, eu tenho um grande problema causado de repente por mim mesmo e esperar que alguém venha resolver para mim. Então essa questão ambiental é um exemplo típico disso que nós estamos falando. Se não houver participação das pessoas, nós não vamos ter resultados positivos. Primeiro, agindo de forma adequada, porque o exemplo, eu acho que ele é muito importante, como eu falei já em outra ocasião, é importante, por exemplo, para educar as crianças, é importante eu cobrar o governo para que ele veja que aquele assunto é importante para mim, e aí ele automaticamente vai começar a dar mais importância, porque se ele vê que a comunidade, que a sociedade, de uma forma geral, não demonstra interesse para aquele tema, com certeza ele vai desviar a atenção dele para um outro assunto, para outro tema que de repente politicamente possa dar maior retorno. Então é assim, infelizmente é assim que funciona. Então a questão ambiental, acho que nós temos que colocar em pauta no nosso dia a dia, nas nossas conversas, tornar ele um assunto normal, corriqueiro, do nosso cotidiano, né? E, por exemplo, esse espaço, né, que a TV Cidade está abrindo aqui para a gente debater sobre esse tema, já é um exemplo dessa ação, ou seja, cada um precisa fazer uma parte. Então a TV Cidade está fazendo o que ela pode fazer através de, né, por ser um canal de comunicação, abrindo esse debate, dando a sua contribuição. E aí as pessoas que de repente estão em casa, né, vendo, participando, falam, puxa, então como é que eu posso dar a minha contribuição? O que eu posso fazer dentro desse contexto da questão ambiental? O que eu posso fazer, mas não é fazer em termos de cidade, em termos de país. O que eu posso fazer na minha casa? O que eu posso fazer aqui em casa para colaborar com essa questão ambiental da minha cidade? Eu posso fazer alguma coisa? E aí você vai ver que você pode. Por exemplo, uma ação simples, separar o meu lixo então. Vou separar o meu lixo orgânico do meu lixo reciclado, porque esse lixo reciclado ele vai ter uma outra destinação, esse lixo orgânico vai para outro. Já é uma ação. Eu vou repensar os meus hábitos de consumo para gerar menos resíduo. Eu vou ensinar os meus filhos, as minhas crianças a respeitarem também o meio ambiente. Já é uma colaboração, você já está fazendo uma grande coisa. E aí, volto a dizer, você vai ver que a questão ambiental não está muito longe de você, ela está no seu dia a dia, né? Na sua própria conduta, nas suas ações cotidianas, você pode fazer, sem sair de casa, você pode colaborar de uma forma imensa para a proteção ambiental. Bom, eu sei que o Messias está à disposição para as escolas, instituições, prefeituras também e outros órgãos, para que possa oferecer esse conhecimento vasto. Eu gostaria que você deixasse contato, Messias. Com certeza. A gente está à disposição, a gente, junto com alguns outros colegas aí, a gente tem feito bastante trabalho. Durante o ano de 2017 nós fizemos muito trabalho em escola, por conta de um curso que nós estávamos fazendo, né, de extensão na área de gestão ambiental, e nós tivemos a possibilidade aí de fazer vários trabalhos, não só em Taubaté, mas em várias cidades aqui do Vale do Paraíba, né. Foi interessante que nós passamos um ano aí rodando por várias cidades e nós podemos ver que não é um problema só de Taubaté, né? Então nós estamos falando aqui da cidade porque nós estamos aqui. E eu não sou taubatiano nato, né? Eu vim para cá muito pequeno e eu amo essa cidade. Eu amo Taubaté e eu creio que todo mundo que mora aqui ama Taubaté e a gente precisa cuidar daquilo que a gente ama. A nossa cidade, ela precisa desse cuidado, desse carinho. Então acho que é o momento da gente se entregar, da gente se disponibilizar. E eu, lógico, deixo aqui à disposição para quem precisar, para ONGs, escolas, que precisem debater um pouco mais o tema, fazer um trabalho específico ali, a gente fica à disposição, porque o conhecimento acho que é para ser compartilhado, a gente precisa se doar para essa causa. Então quem quiser, de repente, quem tiver interesse em fazer alguma ação nesse sentido, a gente pode entrar em contato aqui com o André, na TV Cidade, o André tem meu contato, e a gente está à disposição para fazer qualquer trabalho que seja possível, sim. Bom, Messias, seja bem-vindo aqui na nova casa, né? Ele que também é um dos nossos colaboradores aqui, nosso amigo, e que a gente sempre tem orgulho de recebê-lo aqui, né? Quero agradecer a sua presença no nosso programa das 6, né? O papo é bom, dá para a gente conversar mais 2 horas, mas a programação nossa está chegando aí, o Jefinho já ergueu a placa lá, e a gente tem que continuar, né? Porque senão a gente vai causar um transtorno ambiental aqui na nossa grade de programação. Bom, quero agradecer ao Manuel Messias, gestor ambiental, que discutiu, né, as questões locais e nacionais também sobre meio ambiente aqui hoje no nosso programa das 6. Gente, a gente está indo embora nessa terça-feira, mas amanhã estamos aqui novamente ao vivo. Eu, você e o nosso amigo Jefinho lá na nossa técnica. Uma boa noite e até amanhã.
Etelges Decor Arte em Tapeçaria atua no mercado há mais de 7 anos, oferecendo beleza e praticidade. Executamos e desenvolvemos projetos específicos para decoradores, arquitetos e designers. Confeccionamos sob medida com acabamento esmerado. Atendemos toda a região do Vale do Paraíba. Temos mão de obra qualificada, compromisso com a pontualidade na entrega. Etelges Decor. Vendas, reforma e fabricação sob medida. Rua Carolina Narese, 10, Taubaté. Telefone 12 98887 1337. Facebook Etelges Decor. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté.